Vamos falar sobre esse assunto com o Theo Cury. Theo, a Luciana Amaral, ela cita esse levantamento do jornal Estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os números para você que está nos acompanhando, porque na capa da edição de hoje, a manchete faz referência justamente a esse levantamento. Eu reforço aqui os números. Parentes de ministros do STF atuam em 1.860 casos na Corte e no STJ. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse levantamento, esse raio-x que o Estadão traz. Mas, Theo, trazer o desdobramento que tivemos dessa sessão, desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Depois desses recados de Moraes e de Toffoli, temos Edson Fachin cancelando aquele almoço que você já antecipava aqui pra gente, que aconteceria na semana que vem. Tá claro que o ambiente para a discussão do Código de Ética do Supremo Tribunal Federal não é dos melhores. Não é dos melhores e isso acontece cronologicamente depois da manifestação pública do ministro Alexandre de Moraes, que não é só um ministro do Supremo, ele é também o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, o que o entorno do ministro Luiz Edson Fachin diz é que não há uma vinculação direta com esses dois assuntos, com o fato de o ministro ter se manifestado ontem no plenário e o cancelamento do almoço, porque na avaliação desses interlocutores do ministro que preside o Supremo Tribunal Federal, já havia essa previsão desde o começo da semana de que o almoço seria adiado. Fato é que o timing mostra que há uma exposição com a fala do ministro Alexandre de Moraes de um racha na cúpula do Supremo Tribunal Federal. A gente tem um presidente do STF, Luiz Edson Fachin, defendendo uma proposta que prevê a implementação de regras éticas, de um código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal e de demais tribunais superiores, ao mesmo tempo em que o vice-presidente, em tese o número 2 dele no Supremo Tribunal Federal, se manifesta de maneira contrária, dizendo que já basta o que prevêem a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, a legislação que dita as regras e a postura que os ministros e magistrados do país devem ter durante a sua atuação no dia a dia do trabalho. Então, já se sabia que havia uma resistência, essa resistência acaba sendo exposta e personificada, pelo menos em dois ministros do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Dois ministros, e a reportagem da Luciana Amaral mostrava isso, que tiveram, de certa forma, o nome implicado no noticiário nos últimos tempos, por conta de relações de parentes com casos que são tratados no Supremo Tribunal Federal ou por ligação com empresas e fundos que têm casos também relacionados e apurados no Supremo Tribunal Federal. Um outro ministro que já se posicionou de maneira enfática publicamente foi o ministro Gilmar Mendes. Completam essa trinca. A gente já vinha mostrando que são esses três os ministros do Supremo hoje que têm mais resistência à elaboração desse código de ética da forma como ele vem sendo planejado e pensado pelo ministro Luiz Edson Fachin. Ele considera essa a principal bandeira e a principal marca que ele quer deixar na gestão dele à frente do Supremo. Assumiu o Supremo no final do ano passado, em setembro do ano passado, bem no final de setembro, e vai deixar o cargo em setembro do ano que vem, de 2027, quando Alexandre de Moraes assume a Suprema Corte. Então, Fachin tem 2 anos para tentar implementar esse código de ética para deixar como a bandeira dele na presidência do Supremo Tribunal Federal, uma série de resistências e mesmo resistências entre quem concorda com a proposta, porque a maioria dos ministros concorda que é necessário haver essa implementação das regras éticas para os ministros de tribunais superiores, mas essa maioria avalia que isso deve acontecer somente depois das eleições. Então isso vai esfriando o assunto, vai empurrando ele com a barriga mais para adiante. Ao mesmo tempo, ele designou a Carmen Lúcia para ser relatora dessa proposta. Então, ao mesmo tempo em que esfria, ele tenta manter aquecido, de certa forma, esse assunto ao longo do tempo até que haja uma janela de oportunidade para aprovação lá no Supremo Tribunal Federal.